O Internacional ganhou um ponto, é isso mesmo. Não foi vitória do Clube do Povo, infelizmente, mas pelas circunstâncias da partida, o Colorado soma um ponto na tabela, muito importante. O árbitro Bruno Arleu de Araújo garfou, ou tentou garfar pelo menos, o Clube do Povo. Mas Antony estava lá para nos salvar, graças a Deus. Vou fazer meu resumo aqui, dar minha opinião desta partida de hoje, em que o Inter acabou empatando contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Antes eu peço o like e peço para você se inscrever no canal. Como sempre acontece, estou perto dos 3 mil seguidores lá no Instagram, então já sabe, passa lá no meu Insta, TheoSilveira09. Gente, é preocupante a arbitragem do futebol brasileiro. Eu quero começar falando sobre isto. Eu acho que é um parênteses muito importante pra gente falar, porque Bruno Arleu de Araújo tentou garfar claramente o Clube do Povo. É ruim chegar aqui acusando, mas pelas circunstâncias vistas na partida, a gente olhando lance por lance, é vergonhoso o que aconteceu. Vou dar o primeiro exemplo. Gabriel Mercado ganha cartão amarelo, tá? Ganha cartão amarelo. O que ele tem que fazer? Passar a braçadeira pro Fernando. Por quê? Porque o árbitro só diz que pode conversar com ele quem é capitão. Então, pega essa frase que eu disse agora e pega a que eu disse anteriormente. Gabriel Mercado ganhou o cartão porque falou com o juiz, discutiu ali. Eu te pergunto, tem alguma coisa errada? E aí que eu quero falar da arbitragem. Sem critérios nenhum tem Bruno Arleu de Araújo. Não tem. Visto essa partida, não se tem critério. Ele fala que só pode conversar com o capitão, senão ele vai amarelar. Gabriel Mercado, sendo capitão, é amarelado por discutir, conversar com o juiz, né? Perguntar o lance ali, a gente sabe como é que é a cobrança de um jogador. Então é vergonhoso o que acontece. Aí depois o Fernando ganha um cartão amarelo, e o que vai acontecer? O Fernando tem que passar a braçadeira aí para o Bruno Henrique. Então a arbitragem do futebol brasileiro cada vez mais vem se mostrando fraca, e com um potencial assim, que daqui a alguns anos não vai ter nenhum árbitro FIFA no futebol brasileiro. Obviamente tem que ter obrigatoriamente, né? Mas para vocês entenderem, o nível era de não se ter nenhum árbitro FIFA no Brasil, porque essa arbitragem é fraca, mesmo tendo bons árbitros, mas que são raros de encontrar, tá? Os mais experientes, pelo menos na minha visão, são os melhores. A gente, cada partida, cada rodada, encontra um que não tem como apitar um jogo de futebol de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tirando isso, vamos falar de Antony, né? Um pênalti que gerou muitas dúvidas, mas Antony estava lá e defendeu este pênalti. Caio Jorge, que ainda precisava desencantar, né? Me lembrou muito o que aconteceu com o Borré. Não tinha feito nenhum gol pelo Clube do Povo. Lá, o Caio Jorge não tinha feito nenhum gol. Foi a cobrança e acabou perdendo o pênalti. Quem é que não se lembra de Inter e Palmeiras? Jogo em que o Borré acaba isolando alguma penalidade. Antony, sempre que entrou, fez por merecer. Campeonato Gaúcho só que não é critério, a gente sabe como é que é o gauchão. E quando ele teve a oportunidade na Copa do Brasil, pegou um pênalti também e nos defendeu nos 2 jogos, tirando diversos gols dos adversários. Então o Antony é um cara que o Inter tem que cuidar para não perder, porque logo ele pode acabar ganhando, recebendo a oportunidade de ser titular. A gente lembra como é que foi com o Marcelo Lomba, que teve uma lesão de Danilo Fernandes, e aí o Lomba entrou, e assim vice-versa. Aí depois o Inter chegou, contratou o John, e aí foi a hierarquia, né? O Inter foi atrás de goleiro contratar, não tinha sido mais quem estava no banco de reservas. Então, gente, Antony é um nome que o Inter tem que ir atrás, renovar o contrato, fazer tudo certo. É um nome que vai ajudar muito logo mais. Eu acho que é um jogador que o Inter tem que ter um cuidado, um carinho especial, porque é um goleiro que sempre que esteve debaixo das traves, ele sempre honrou a camiseta e fez por merecer uma oportunidade. Aí tem que se ver o Fabrício, né? Porque a gente fala dessa dúvida. O Fabrício tem 38 anos, logo deve estar se aposentando. E eu não vejo o Inter renovando o contrato com o Fabrício. Olha, voltando à arbitragem, né? O Internacional teve um expulso. O nome dele é Rogel, Augustin Rogel. O novo reforço do Internacional acabou sendo expulso. Com partidas abaixo do atleta, o jogador, desta vez, ganhou seu segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. Uma expulsão polêmica. Nas redes sociais se debateu muito essa expulsão do jogador. Se era ou não era. Eu não tenho uma decisão definida, eu não tenho uma decisão concreta. Eu acho que vai muito da arbitragem. Eu acho que vai pelo critério do árbitro. É difícil falar de critério quando o jogador acaba não tendo. O árbitro acaba não tendo, perdão. Mas aí vai muito
da decisão do árbitro, então eu não tenho o que falar. Sobre isso, tá? O Inter enfrenta o Juventude no domingo no estádio Alfredo Jaconi, dia 1º. Não terá Augustin Rogel, que foi suspenso, e não terá Gabriel Mercado, que recebeu seu terceiro cartão amarelo. Sendo assim, o Inter perde a sua dupla de zaga para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é lá no Jaconi, né? Parece que agora uma vez por semana tem Inter e Juventude. É Copa do Brasil, foi Gauchão, já teve Brasileirão, agora vai ter novamente. É inacabável os confrontos entre Inter e Juventude este ano. O Inter terá que jogar com uma zaga totalmente reserva. Eu botaria fé em Igor Gomes e Vitão começando esta partida, caso Robert Renan já esteja de volta. Se não, teremos Vitão e Robert Renan, muito provavelmente. E aí é uma zaga que não está com tanto ritmo de jogo. Vitão um pouco mais, acabou entrando hoje após a expulsão do Rogel, sai o Gabriel Carvalho. E o Inter tem que ter cuidado. Vai com uma zaga reserva. O Juventude é um time que é bom, está bem pelo menos. É um time que está dando trabalho a quem enfrenta seus adversários. E agora é ficar de olho. O Internacional conquistou um ponto hoje devido às circunstâncias. O Cruzeiro dominou a partida sem mínimas dúvidas, quem assistiu sabe. O jogo foi controlado pela equipe do Cruzeiro. O que eu ressalto desta partida é a arbitragem horrível. Foi péssima a arbitragem. E o Internacional conquistou um ponto que foi merecido pela segurança de sua defesa. Caso o Cruzeiro tivesse ganho, também teria sido merecido, porque o Cruzeiro foi acima e não desistiu. O Internacional jogou com uma estratégia. Roger Machado decidiu fechar o time para esta partida contra o Cruzeiro. Agora é ver o que ele vai fazer no domingo contra o Juventude. Será que Roger Machado vai buscar a vitória ou vai tentar o empate, né? Esperamos uma vitória, porque o Juventude, querendo ou não, é mais fraco que esse time do Cruzeiro. Like, se inscreve no canal, valeu!